Você é oficialmente a Dionaea muscipula. Parabéns! O marketing humano te vendeu como a Vênus papa-moscas, a predadora alfa, a planta assassina de filme de terror. Na realidade, você é apenas um alface estressado com um transtorno de ansiedade e problemas graves de fluxo de caixa energético. Você não é uma caçadora, você é um vegetal encurralado num nicho ecológico miserável que ninguém mais quis. Sua vida começa nos pântanos pobres das Carolinas e já inicia com um pedido de socorro. Você é uma piromaníaca obrigatória. Para você nascer, o mundo precisa literalmente pegar fogo. Sua semente é tão patética e incapaz de competir com uma grama qualquer que você precisa de um incêndio florestal para limpar o terreno. Sem cinzas e sem destruição, você nem sai do berço. Mas aqui está a pegadinha genial do seu design falho. O mesmo fogo que te permite nascer cria o ambiente que te mata. Você germina num solo exposto sem sombra, levando radiação UV na cara o dia todo. A estatística é brutal. A vasta maioria da sua geração morre torrada por estresse hídrico antes de desenvolver a primeira folha. Você é jogada num crematório a céu aberto e a evolução chama isso de estratégia. E se o sol não te matar, o próprio chão mata. Você é um ímã para a desgraça microscópica. Enquanto você tenta criar raízes ridículas, fungos como Pythium e Rhizoctonia olham para você e veem um buffet livre. Acontece o dumping off. Seu caule apodrece na base, seus tecidos viram sopa e você tomba morta na lama antes mesmo de saber o que é uma mosca. Seu nascimento é um massacre estatístico onde a sobrevivência é um erro de arredondamento. Digamos que você sobreviva à sopa de fungos que liquar seus irmãos. Parabéns, você é oficialmente uma plântula. Mas não se empolgue, sua biologia interna é uma bomba relógio genética. Graças a milênios de isolamento geográfico e populações fragmentadas, você é um desastre de endogamia. Você não tem diversidade, não tem vigor híbrido. Você é basicamente um clone defeituoso dos seus vizinhos moribundos. Se uma doença nova aparecer, ela não mata alguns, ela apaga o seu código postal inteiro, porque vocês compartilham as mesmas falhas imunológicas sistêmicas. E olhe para a sua base. O que você chama de sistema radicular é uma mentira arquitetônica. Enquanto plantas de verdade constroem âncoras profundas, você projeta uns fiapos pretos curtos e ridículos que mal arranham a superfície. Você vive com sede crônica em cima de um lençol freático, uma ironia que só o seu design estúpido conseguiria criar. Qualquer seca de 3 dias transforma suas raízes em palha inútil. Você não está conquistando o território, você está se agarrando à crosta do solo com a força de um adesivo vencido. E o pior, você ainda não é uma predadora. Você é só uma folhinha verde minúscula, faminta, incapaz de caçar, dependendo de reservas energéticas que já acabaram. O mundo olha para você e não vê um monstro, vê um lanche vegano vulnerável e mal fixado ao chão. Você acha que é especial porque é única? Na biologia, isso tem outro nome: solidão evolutiva. Você pertence a um gênero monotípico. Traduzindo do biologuês para a realidade cruel, sua família inteira morreu de vergonha e só sobrou você. Você é a Dionaea, a órfã genética. Enquanto suas primas, as droseras, conquistaram o mundo com mais de 200 espécies espalhadas por todos os continentes usando uma colinha barata e eficiente, você ficou estagnada. Há uns 48 milhões de anos no Eoceno, algum ancestral seu teve a brilhante ideia de trocar o método papel pega-moscas. Barato, passivo, funciona sempre, por uma engenharia complexa de armadilhas hidráulicas de pressão. Foi o pior investimento da história vegetal. Enquanto as droceras irradiaram e dominaram nichos globais, você ficou presa num canto da América do Norte, incapaz de evoluir, incapaz de mudar. Você é um fóssil vivo e, por favor, não tome isso como elogio. Na ciência, isso é código para fracasso que esqueceu de se extinguir. Sua única irmã verdadeira é a Aldrovanda, uma planta aquática que também está à beira da extinção. Vocês são duas relíquias de uma aposta evolutiva de alto risco e custo proibitivo que não deu certo. Você não é o ápice da evolução. Você é um beco sem saída com folhas que mexem. Para piorar, a sua própria história é uma mentira constrangedora. Por anos, os cientistas tentaram te dar um passado digno. Acharam um fóssil chamado Archaeamphora e disseram: "Uau, olha a tataravó da Vênus no Cretáceo." Era a sua chance de ter pedigree de dinossauro, de provar que sua linhagem era antiga e respeitada. Mas a ciência é impiedosa. Reanalisaram o fóssil e descobriram a verdade humilhante. Aquilo não era uma armadilha ancestral, era uma galha, um tumor, uma deformidade
deformidade inchada causada por um inseto numa planta gimnosperma qualquer. Entendeu a gravidade da piada? O que achavam ser o glorioso design original da sua família era, na verdade, uma doença de pele em outra planta. Sua linhagem é tão irrelevante que confundiram seu ancestral com uma infecção. E fora isso, nada, vácuo total, você não fossiliza. Você vive em solos ácidos e úmidos que dissolvem matéria orgânica em tempo recorde. Quando você morre, você vira lodo sem deixar rastro. Se a humanidade desaparecer hoje, daqui a alguns milênios, não haverá uma única prova em pedra de que você existiu. Você é uma espécie fantasma, sem passado e provavelmente sem futuro. Apenas um glitch momentâneo na botânica que a geologia vai fazer questão de esquecer. Ok, pequena sobrevivente. Você passou pelo fungo e pelo sol escaldante. Agora você entra na adolescência, a fase onde você começa a fabricar sua marca registrada, as armadilhas. E, sinceramente, que erro colossal de engenharia. Uma planta normal que sabe fazer conta, constrói folhas planas, largas e eficientes. Painéis solares perfeitos. Você constrói bocas. Seus lóbulos são grossos, carnudos e cheias de pigmento vermelho inútil que bloqueia a luz. Em termos de fotossíntese, né, sua armadilha é um fracasso completo. Ela gera muito menos energia do que uma folha comum. Você está trocando sua capacidade básica de comer luz pela chance remota e estúpida de comer um inseto. E o custo operacional disso? Absurdo. Sua armadilha não é passiva. Ela é um músculo hidráulico mantido sob pressão iônica constante. Manter essa boca aberta e tensa, pronta para disparar, custa uma fortuna em ATP. Você vive no vermelho metabólico, queimando suas reservas de açúcar só para manter o gatilho armado. É como deixar o motor de uma Ferrari ligado na garagem 24 horas por dia, queimando combustível premium, esperando que talvez, quem sabe, um passageiro apareça para pagar a gasolina. Você não é uma predadora calculista. Você é uma viciada em jogo que aposta a própria vida numa estrutura cara e ineficiente. Mas espere, a humilhação técnica piora. Você acha que se move como um animal com músculos que contraem e relaxam? Que inocência! Seu movimento é uma gambiarra irreversível chamada crescimento ácido. Para fechar a armadilha, você bombeia ácido nas paredes celulares externas para elas incharem e deformarem a folha. É um movimento suicida. Para reabrir, você não relaxa. Você é obrigada a crescer novas células na parte interna para compensar o inchaço de fora e empurrar a parede de volta. Entendeu o drama? Você precisa ficar fisicamente maior e gastar material de construção a cada vez que abre a boca. Isso impõe um limite físico estúpido. Uma armadilha sua só funciona, em média, 3 ou 4 vezes. Depois disso, ela trava, pifa, vira um pedaço de folha velha, aberta e inútil, incapaz de caçar. Você é a definição botânica de obsolescência programada. Você é pior que eletrodoméstico barato. Se cair uma gota de chuva grossa e acionar sua armadilha. Bom, você gastou 30% da vida útil do seu estômago para comer água. Se o vento jogar um graveto, bom, mais 30% jogados no lixo. Sua juventude é esse pânico constante. Você tem uma arma na mão que quebra sozinha depois de 3 tiros. E você vive num mundo que fica apertando o gatilho por acidente o tempo todo. Parabéns, você chegou à vida adulta. Agora você é uma caçadora. Mas vamos acabar com esse mito de que você é inteligente só porque sabe contar até 2. Todo mundo fica impressionado. Uau, ela espera o segundo toque para fechar. A verdade é humilhante. Você não conta porque é um gênio matemático, você conta porque é miserável. Sua inteligência é, na verdade, um mecanismo de segurança contra a falência. Você vive numa pobreza energética tão extrema que fechar a boca sem motivo não é um erro, é um suicídio financeiro. Você segura uma carga elétrica de íons de cálcio como um viciado segura a última moeda. Se um inseto toca um pelo, você entra em pânico e abre uma janela de 20 segundos. Se nada acontecer, você apaga a memória elétrica e finge que nada viu. Por que tanta burocracia? Porque o custo do clique é obsceno. Estudos mostram que fechar a armadilha queima instantaneamente quase 30% de todo o ATP disponível na folha. Você torra 1/3 da sua bateria só para bater a porta. Se a
mosca escapar. Parabéns, você acabou de gastar o aluguel do mês numa aposta perdida. Você fica lá, fechada, vazia e exausta, percebendo que sua estratégia predadora é apenas um jeito muito caro de passar fome. Digamos que o milagre aconteça e você capture a mosca. Ótimo, agora começa a verdadeira autotortura, a digestão. Você não tem um estômago protegido, você improvisa selando as bordas da folha numa vedação hermética. Para derreter a quitina e a carne da presa, você não usa apenas enzimas, você dispara um bombardeio químico de espécies reativas de oxigênio. Estamos falando de água oxigenada e superóxidos corrosivos liberados diretamente sobre o seu próprio tecido. É um ataque suicida controlado. Essa sopa tóxica que dissolve o inseto também ataca a sua parede celular. Estudos genéticos provam que durante o jantar seu corpo ativa centenas de genes de emergência e reparo de DNA, os mesmos usados quando você é atacada por doenças. Basicamente, comer dói. Para sua fisiologia, a digestão é indistinguível de uma infecção grave ou de um envenenamento agudo. Você inunda seu sistema com jasmonatos, hormônios de estresse que gritam dano tecidual. Você passa dias num estado de inflamação sistêmica, sofrendo estresse oxidativo e danificando sua própria clorofila. Tudo na esperança de que aquele mosquito magro pague a conta do conserto. Muitas vezes, a conta não fecha. Você gasta mais energia se curando da queimadura digestiva do que ganha comendo. Você é um restaurante falido que incendeia a própria cozinha a cada prato servido, operando num prejuízo metabólico constante. Chegamos ao momento romântico da sua existência miserável. A reprodução. E como tudo na sua vida, isso é um desastre logístico chamado conflito polinizador-presa. Você é uma planta esquizofrênica. De um lado, você evoluiu para atrair insetos com néctar doce, enganá-los e dissolvê-los em ácido. Do outro, você precisa desesperadamente que esses mesmos insetos pousem em você, peguem seu pólen e levem para outra planta. Percebe o problema? Você tenta seduzir a comida e comer o carteiro ao mesmo tempo. É o equivalente biológico de marcar um encontro no Tinder e servir o pretendente como prato principal no jantar. Para evitar comer o pai dos seus filhos, você inventou uma solução arquitetônica ridícula, o escapo floral. Você gasta uma energia que não tem para construir um arranha-céu vertical, uma haste de 20 ou 30 centímetros de altura, só para manter as flores longe das suas bocas assassinas lá embaixo. Você cria uma segregação espacial para não cometer canibalismo acidental. Mas o custo desse projeto de engenharia civil é devastador. Na horticultura, existe um termo para o que acontece com você: flowering yourself to death, florescer até a morte. Construir essa haste e produzir sementes é tão exaustivo para o seu sistema falido que frequentemente o esforço drena suas últimas reservas de amido. Você faz uma escolha de sofia metabólica. Ou investe na sua própria sobrevivência, mantendo armadilhas grandes e funcionais, ou joga tudo pro alto numa tentativa desesperada de deixar descendentes. E quando você escolhe o sexo, seu corpo cobra o preço à vista. O fenômeno é chamado de depressão vegetativa. Após a floração, você não é mais a mesma, você definha. Suas novas armadilhas nascem atrofiadas, anãs, ridículas, incapazes de capturar qualquer coisa maior que um ácaro. Você literalmente se mutila e fica banguela para poder florescer. E qual é o prêmio por esse sacrifício suicida? Sementes de péssima qualidade. Graças ao isolamento das suas populações, você sofre de depressão endogâmica severa. Você está cruzando com primos de primeiro grau há milênios. Seus filhos não são herdeiros vigorosos, são clones genéticos acumuladores de defeitos, com viabilidade baixa e sistema imune de papel. Você se mata de esforço para produzir uma prole que já nasce condenada a morrer torrada pelo sol ou comida por fungos, como vimos na infância. É um ciclo de futilidade reprodutiva. Você troca sua saúde e seu tamanho por um punhado de sementes pretas e brilhantes que, estatisticamente, são apenas alpiste caro para formigas. Você termina a estação reprodutiva menor, mais fraca e cercada por filhos que provavelmente nunca vão germinar. Valeu a pena? A ironia suprema da sua existência é o conceito de predação reversa. Você se acha o tubarão do jardim, mas na prática você é o buffet livre mais patético da cadeia alimentar. Você evoluiu para comer insetos
insetos, certo? A piada cósmica é que os insetos que realmente importam estão comendo você. E o pior, eles são pequenos demais para acionar suas armadilhas ou atacam onde você não morde. Seu pesadelo tem 8 pernas e tamanho microscópico. O ácaro rajado, Tetranicius urticae. Para eles, você não é uma ameaça, você é um suco de caixinha gigante. Eles perfuram suas células epidérmicas e sugam seu citoplasma, transformando suas armadilhas verdes e brilhantes em coisas secas, bronzeadas e retorcidas. Você construiu uma boca complexa para caçar, mas está sendo bebida de canudinho por uma praga que você nem consegue ver. E tem os pulgões, os vampiros da seiva. Eles são espertos, eles não pousam na sua boca, eles atacam seus pontos de crescimento, os meristemas. Eles sugam a energia antes mesmo de você conseguir construir a armadilha. O resultado? Suas folhas nascem deformadas, atrofiadas, parecendo esculturas derretidas de cera. Você investe tudo para criar uma arma, e os pulgões garantem que ela nasça quebrada e inútil. Você é uma guerreira desarmada sendo desmontada peça por sua própria comida. Se o ataque aéreo dos insetos falhar, o ataque biológico assume. Você vive num pântano, o paraíso da umidade. Sabe quem mais ama a umidade? Fungos. A cercospora é a sua tuberculose pessoal. Começa com uma manchinha roxa inocente e, em dias, a sua folha inteira necrosa vira pó cinza e cai. Lembre-se, você já tem pouca área verde para fazer fotossíntese, mas seu corpo funciona como um playground VIP para o mofo e a humilhação viral. Você é suscetível ao vírus do mosaico do pepino, CMV. Sim, é sério, você, a temível carnívora, é derrubada pela mesma doença patética que mata uma salada. O vírus deforma suas folhas, cria padrões amarelados e atrofia seu crescimento para sempre. E adivinha, planta não tem glóbulo branco, não tem vacina. Uma vez infectada, você vira um zumbi viral, vivendo em declínio eterno, incapaz de se curar, apenas esperando a morte lenta. Por fim, olhe para baixo. Enquanto você vigia o céu esperando uma mosca, os nematóides Meloidogni estão comendo seus pés. Eles invadem suas raízes ridículas e criam tumores às galhas que bloqueiam seus encanamentos internos. O resultado é poético e cruel. Você morre de sede estando literalmente sentada na lama, estrangulada por vermes invisíveis no subsolo. Você não é uma fortaleza, é uma clínica de doenças infecciosas a céu aberto, sem médicos e sem remédio. Se você acha que a velhice é algo que acontece no fim da vida, pense de novo. Para você, Dionaia, a morte é um evento diário. Você apodrece em prestações. Lembra daquela armadilha cara que você gastou uma fortuna de energia para construir? Ela vem com um prazo de validade ridículo, 3 ou 4 fechamentos, é isso. Depois de pegar algumas moscas ou fechar à toa por causa do vento, a armadilha pifa. As células param de responder aos sinais elétricos. Ela se torna um peso morto, uma boca paralisada e inútil. E o que acontece em seguida não é digno. Começa a necrose funcional. A folha não cai bonitinha como num outono poético. Ela fica preta, gosmenta e podre enquanto ainda está grudada no seu corpo. Você entra em modo de reciclagem de emergência. Desesperada por nutrientes, você começa a canibalizar a própria folha morta, sugando de volta o nitrogênio e o fósforo antes que ela desmanche de vez. Você vive num ciclo de Sísifo biológico nojento, constrói um estômago, usa ele 3 vezes, ele apodrece, você come os restos dele para tentar construir outro igual, que vai apodrecer também. Você não cresce, você apenas substitui peças quebradas num corpo que está sempre se desfazendo nas pontas. E quando o frio chega, a sua existência patética atinge o fundo do poço. Você não hiberna com a dignidade de um urso, você entra em dormência obrigatória, que é basicamente um coma induzido pelo clima. O sol diminui e você entra em pânico metabólico. Você aborta suas folhas aéreas, que escurecem e morrem, e recua para baixo da terra, transformando-se numa roseta minúscula e compacta. Você deixa de ser uma planta gloriosa e vira uma batata deformada, escondida na lama. Esse estado não é descanso, é uma suspensão das funções vitais para não morrer de exaustão. E aqui está a pegadinha cruel. Você
precisa desse sofrimento. Se um humano tentando ser legal te levar para dentro de casa e te mantiver no quentinho com luz artificial, ele te assassina. Sem o trauma do frio para resetar sua fisiologia estressada, você queima até a morte por falta de descanso. Você é biologicamente viciada em passar frio e fome por 4 meses ao ano. Durante esse tempo, você é um alvo estático. Lembra dos fungos e nematóides? Eles não dormem enquanto você está lá, em coma vegetativo no subsolo, incapaz de mover um músculo ou fechar uma armadilha. Eles continuam te comendo. Você passa 1/3 da sua vida inteira paralisada no escuro, sendo mordiscada por vermes, rezando para que sobreviva o suficiente para tentar nascer de novo na primavera. E aqui estamos no fim da linha. Como uma espécie tão famosa termina sua jornada? Com dignidade? Claro que não. Seu apocalipse tem 2 frentes, a imobiliária e a estupidez doméstica. Na natureza, você não está sendo extinta por mudanças climáticas complexas, você está sendo pavimentada. Seu habitat original, aquele pedacinho miserável de terra ácida nas Carolinas, é o terreno perfeito para campos de golfe e condomínios fechados. Você sobreviveu a milhões de anos de evolução estagnada para ser soterrada por um estacionamento de supermercado. E quando os humanos não constroem em cima de você, eles te matam protegendo a floresta. Lembra que você precisa de fogo? Pois é, humanos odeiam fogo perto das casas deles. Eles apagam os incêndios naturais. O resultado, o mato cresce, arbustos mais altos e competentes bloqueiam o sol. E você morre sufocada na sombra, vítima de uma jardinagem ecológica mal feita. E tem a humilhação do sequestro. Caçadores furtivos invadem os pântanos para arrancar milhares de vocês do solo. Eles não te veem como um ser vivo, eles te veem como 25 centavos de lucro. Você é arrancada das suas raízes fracas, jogada num saco de lixo preto com centenas de irmãs, amassada e vendida no mercado negro para virar remédio charlatão ou planta descartável. Você não é vida selvagem, você é contrabando barato de beira de estrada. Mas o seu fim mais comum é ainda mais triste. Você termina sua vida num vaso de plástico colorido na janela de uma cozinha suburbana. Seu algoz é uma pessoa que ama plantas, mas não sabe ler manual. A arma do crime, um regador com água da torneira para suas raízes adaptadas à pureza da pobreza. O cloro e os minerais da água encanada são ácido sulfúrico. Você queima de baixo para cima, morrendo de intoxicação salina enquanto a pessoa acha que está te hidratando. E a cereja do bolo da humilhação, a alimentação. Alguém vai tentar te dar um pedaço de presunto ou carne moída. Ela é carnívora, né? Eles pensam. Mas você não digere gordura animal. O pedaço de carne apodrece dentro da sua armadilha, vira um foco de bactérias e mata a folha inteira numa necrose fedida. Você morre preta, murcha e cheia de fungo ao lado do detergente. Afinal, porque é terrível nascer como Dionaia muscipula? Porque você é um erro contábil da natureza. Você gasta energia que não tem para construir armadilhas que quebram, para comer insetos que te sugam, para gerar filhos que morrem queimados. Você é uma planta estressada que virou brinquedo de criança, condenada a ser extinta na natureza e torturada na sala de estar.